A tempestade começou muito antes da chuva. Começou nos passos pesados do meu pai batendo no chão da cozinha. Começou na voz da minha mãe, cheia de veneno, enquanto olhava pro Eli como se fosse um bicho. Meu filho estava sentado no sofá, abraçado no caderno de desenhos. Os olhos dele, grandes e castanhos, estavam assustados e tristes. Ele só queria desenhar super-heróis. Queria imaginar um mundo onde os bons sempre vencem. Mas aqui em casa, heróis não existiam. Só existiam tiranos com o mesmo sangue. A gente veio pra cá porque eu não tinha mais pra onde ir. O aluguel do meu AP acabou. Perdi o emprego sem aviso. E os abrigos estavam todos cheios. Meus pais tinham rido da minha cara da última vez que me viram sofrendo. Mas dessa vez eu implorei. Implorei por causa do Eli. Pedi só um teto, uma cama, umas noites para respirar. Meu pai abriu a porta com um sorriso debochado e disse: sanguessugas sempre voltam rastejando. Minha mãe me olhou de cima a baixo como se eu fosse sujeira. Ela disse: você só prova que a gente estava certo sobre você. Eli me olhou preocupado, mas eu forcei um sorriso, como se estivesse tudo bem. No fundo, eu sabia que não tava. O primeiro dia foi quieto. Só olhares feios, cochichos. Minha mãe lavou louça só para dois, como se eu e Eli nem existíssemos. Mas à noite, os xingamentos começaram. Essa casa cheira a fracasso, meu pai disse quando passei no corredor. Lixo atrai lixo, minha mãe falou quando Eli deixou cair um brinquedo. Cada vez que eu engolia a raiva, lembrando que não tínhamos outro lugar, uma parte de mim morria. Mesmo assim, eu abraçava Eli, falava baixinho que ia passar, que era só por um tempo. Mas naquela noite, tudo desabou. Eli estava de novo desenhando no canto do sofá. Minha mãe veio, arrancou o lápis da mão dele e rasgou o papel no meio. Riu e jogou no chão. Arte? Você acha que é gênio? Ela cuspiu. É igual sua mãe. Um erro que acha que tem valor. Chega, falei alto, sem pensar. Minha voz tremia, mas veio com anos de dor. Ele é só uma criança. Não fala assim com ele. Minha mãe virou na hora, os olhos duros como faca. Falo o que eu quiser. Você pariu esse lixo e trouxe pra minha casa. Se tivesse fechado as pernas, não tava arrastando esse parasita. Eli tremia colado em mim. Me abaixei, abracei ele forte, e sussurrei: você é perfeito. Ela tá mentindo. Não escuta. Mas aí meu pai entrou da cozinha. A cara dele já tava cheia de ódio. Nunca mais levanta a voz pra sua mãe dentro da minha casa, ele gritou. Você não manda aqui. Nunca mandou. Só tô pedindo pra não machucar ele, respondi, mesmo tremendo. Vocês fizeram isso comigo a vida toda. Com ele, não vão fazer. Foi aí que o olhar dele mudou. Virou aquele gelo perigoso, que vem antes da violência. Ele pegou a barra de ferro que estava encostada perto da porta, tinha usado ela num carro mais cedo. Levantou como se fosse leve. E veio na nossa direção. Eli choramingou e se agarrou na minha perna. Meu coração quase parou. Sai da frente, meu pai disse com voz baixa e assustadora. Não, sussurrei, me abaixando e cobrindo Eli com o corpo. Virei um escudo para ele. Atrás do meu pai, a voz da minha mãe cortou o ar como veneno, deixa bater. Ela merece. É isso que ganha por fazer lixo igual a ela. O primeiro golpe acertou meu ombro. A dor queimou como fogo. Eu segurei o grito, abracei o Eli ainda mais forte e fiquei sussurrando: tô aqui, meu amor. Você tá seguro. A mamãe tá com você. Outro golpe veio, agora nas minhas costas. Caí de joelhos, mas não saí do lugar. Não ia deixar eles chegarem perto dele. Meu pai bufava de raiva, xingando alto. Minha mãe só olhava de longe, de braços cruzados, com aquele sorriso frio, como se aquilo fosse merecido. Quando ele jogou a barra de ferro no chão, meu corpo já tremia. Eu mal conseguia respirar. Mas o Eli não tinha sido tocado. Ele estava bem. Meu pai olhou para mim com nojo na cara e rosnou. Sai da minha casa. Leva esse moleque e rasteja de volta pro buraco de onde saiu.
Minha mãe se aproximou, encostou no meu ouvido e falou com desprezo. Você vai voltar. Sempre volta. Porque lixo igual você não sobrevive sem as migalhas dos outros. Eu não respondi. Só peguei o Eli no colo, mesmo com meu corpo todo gritando de dor, e saí na chuva. A noite estava gelada, mas mais frio era o jeito que Eli se agarrava em mim, chorando baixinho no meu pescoço. Beijei o cabelo dele, e minhas lágrimas se misturaram com a chuva no meu rosto. Eu juro, sussurrei, com a voz fraca, mas decidida. Eles nunca mais vão te machucar. E nunca vão esquecer o que fizeram hoje. A gente foi andando naquela estrada vazia. Cada passo doía. Mas dentro de mim, tinha algo mais forte que a dor. Naquela noite, uma parte de mim morreu. A menina que eles humilharam a vida toda. No lugar dela, nasceu uma mulher. Uma mulher que ia fazer eles se arrependerem de cada tapa, cada palavra, cada ferida que colocaram em mim e agora tentavam colocar no meu filho. Dessa vez, eu não ia só sobreviver. Eu ia acabar com o terror que eles chamavam de a educação. Os dias depois daquela noite foram confusos, cheios de dor. Cada vez que eu trocava Eli de lado nos meus braços, sentia a dor do golpe nas costas. A gente ficou pulando de motel barato para sofá emprestado. Não era uma casa, mas era mais seguro do que aquele inferno. Eli quase não falava. Ficava desenhando quieto. O sorriso dele, que antes era cheio de luz, agora era só um brilho fraco. Toda vez que eu via o medo nos olhos dele, meu coração endurecia mais. Dessa vez, eu não ia fugir. Não ia me esconder. Meus pais passaram a vida toda se achando deuses num reino feito de medo. Eu fui o alvo preferido deles. Aqueles usavam para descarregar ódio, para lembrar que eu não merecia amor. E agora, eles estavam fazendo isso com meu filho. Um menino de 7 anos, que nunca tinha conhecido o ódio, até eles jogarem isso na cara dele. Passei noites acordada, lembrando de tudo. De cada vez que me fizeram implorar por carinho, de cada roxo, cada xingamento, cada vez que me deixaram sem comer só para mostrar que podiam. Eles nunca tiveram medo de nada. Nem da lei, nem de perder a filha. O poder deles vinha disso, de acharem que nada podia tocar neles. E era isso que eu ia destruir. Na semana seguinte, liguei para uma advogada. Especialista em abuso infantil e violência doméstica. Entreguei para ela todas as fotos das minhas marcas daquela noite, os prontuários de hospital desde que eu era pequena, as mensagens e áudios nojentos que eles me mandaram por anos. Não era só sobre o que fizeram comigo. Era sobre o que quase fizeram com o Eli. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava pedindo ajuda para me salvar. Eu estava me preparando para destruir a fortaleza de poder deles. E garantir que nunca mais pudessem levantar nada em cima da dor de ninguém. A advogada me ouviu em silêncio, mas o rosto dela ia ficando mais sério a cada palavra que eu falava. Quando terminei, ela se inclinou para frente e disse: A gente não vai só impedir que eles machuquem você de novo. Vamos garantir que nunca mais machuquem ninguém. Gente assim acha que a lei não alcança. Vamos mostrar que estão errados. Foi aí que o plano começou, passo a passo. Fizemos boletins de ocorrência, não só da noite do ataque, mas também reabrimos casos antigos que eu tinha escondido por medo. Vizinhos antigos apareceram com suas próprias histórias, gritos que ouviram, marcas que viram e que mandaram eles ignorar. Professores da minha infância, agora aposentados, mandaram declarações dizendo quantas vezes eu aparecia na escola com machucados. Meu caso virou uma tempestade crescendo. E, dessa vez, meus pais não conseguiam parar ou esconder como sempre fizeram. As semanas viraram meses, e eles começaram a perceber. Um dia minha mãe ligou. A voz dela estava cheia de raiva disfarçada de preocupação. Você tá mesmo fazendo isso? Vai levar a família pro tribunal? Acha que vai ganhar? Você é lixo. Sempre vai perder. Eu afastei o telefone por um segundo, respirei fundo, depois respondi calma. Isso não é só um processo. É o acerto de contas. Você me fez viver com medo todos os dias. Me bateu com uma barra de ferro na frente do meu filho. Isso acaba agora. E desliguei. Eli começou a mudar à medida que o processo avançava.
Vi uma esperança voltando no olhar dele quando eu disse que eles nunca mais iam tocá-lo. Eles vão sumir para sempre, mamãe? Ele me perguntou numa noite, com a voz baixinha. Beijei a testa dele e sussurrei. Não só vão sumir. Eles nunca mais vão machucar ninguém. Eu te prometo. A primeira audiência foi marcada. Meus pais chegaram com a mesma arrogância de sempre, achando que poderiam mentir, gritar ou enganar para sair livres. Mas eles não estavam mais enfrentando a filha quebrada que criaram. Agora estavam diante de uma mãe que se reconstruiu, tijolo por tijolo, com o fogo que eles mesmos acenderam com cada palavra cruel, com cada golpe daquela barra de ferro. O juiz ouviu. As provas se acumularam como pedras no peito deles, pesadas demais para empurrar para longe. Testemunhas que eles nunca esperavam apareceram. A máscara que usaram por décadas, a imagem de pais respeitáveis, foi se despedaçando com o peso da verdade. Mas eu sabia que aquilo ainda não era o bastante. Tirar o poder deles no tribunal era só o começo. Eu queria o golpe final. Algo tão forte que eles nunca mais se recuperassem. Uma punição que ecoasse naquela casa vazia muito depois da sentença. Naquela noite, com Eli dormindo tranquilo ao meu lado pela primeira vez em semanas, eu fiquei olhando pro teto. Lembrei de todas as vezes que me expulsaram de casa, que me chamaram de lixo, que disseram que eu nunca ia conseguir nada. Aquela casa era tudo para eles. Era o trono deles. O último lugar onde mandavam pelo medo. O símbolo do poder que tinham sobre mim. Foi aí que eu soube o que precisava fazer. Eu não ia só vencer no tribunal. Eu ia tirar o trono deles, tijolo por tijolo, até eles ficarem na sarjeta, o mesmo lugar onde sempre disseram que eu pertencia. Mas agora seriam eles pedindo por migalhas. O plano final da minha vingança já estava tomando forma. E dessa vez, não ia só ferir o orgulho deles. Ia acabar com o reinado de crueldade. Ia deixar eles sem poder, sem casa, esquecidos por todos que um dia tentaram dominar. As audiências continuaram por semanas. Mas a cada dia, caía um pedaço da armadura que eles levaram a vida toda para construir. A arrogância deles começou a desmoronar assim que as testemunhas começaram a falar. Vizinhos antigos, professores, até parentes distantes que eles tinham afastado com tanta crueldade. A verdade já não era só minha palavra contra a deles. Era um coro de vozes contando cada machucado, cada grito, cada noite quebrada. Quando saiu a sentença, foi mais do que eu esperava. Além de proibirem qualquer contato deles comigo ou com o Eli, o juiz aprovou meu pedido de indenização. Décadas de abuso finalmente tinham cobrado o preço. E, pela primeira vez, eles enfrentaram consequências reais que não podiam gritar, ameaçar ou ignorar. Mas eu ainda não tinha terminado. Com o dinheiro da indenização, o golpe final veio rápido. A casa deles, aquela onde me jogaram fora quando eu era criança, que eles sempre usaram como símbolo de poder, o reino deles, foi tomada pela justiça para pagar o que me deviam, e também a outras pessoas que eles machucaram. Em menos de um mês, avisos de despejo estavam pendurados na porta da frente, como um aviso vermelho para todo mundo da vizinhança que eles tentavam controlar pelo medo. Eu não fui ver com meus próprios olhos, mas soube como foi. Meus pais, antes tão cheios de si, estavam em pé no gramado da casa, cercados pelas próprias coisas, com os olhos arregalados e gritando, percebendo que ninguém ia ajudar. A mesma comunidade que eles um dia intimidaram, agora passava por eles sem pena. Eles viraram apenas duas pessoas quebradas, sem casa, sem poder, sem família, e nem podiam contar um com o outro porque a própria maldade deles destruiu tudo ao redor. No dia em que a casa foi trancada e as chaves entregues para outra pessoa, eu me sentei com o Eli na nossa pequena varanda. Ele desenhava em paz. Pela primeira vez, as mãos dele não tremiam ao segurar o lápis. Ele olhou para mim e perguntou baixinho: Mãe, eles foram embora mesmo? Eu abracei ele e beijei o cabelo dele. Sim, meu amor. Eles não podem mais machucar a gente. E nunca mais vão conseguir. Naquela noite, fiquei acordada. Mas não era por medo. Era por uma calma diferente. A certeza de que tudo tinha realmente acabado. Eu não só sobrevivi aos meus pais. Eu acabei com o ciclo de poder deles. Aquelas pessoas que me fizeram implorar por abrigo agora estavam implorando por um canto para dormir.
Aqueles que me chamaram de lixo agora tinham perdido tudo o que mais valorizavam. Pela primeira vez na minha vida, o pesadelo não veio me buscar durante o sono. O único som na minha cabeça era o riso baixinho do Eli, mais cedo naquele dia. O som de uma criança que finalmente estava livre de uma herança de dor. E eu me prometi, não importa o que aconteça a partir de agora, é isso que vai importar para sempre.